Seu Joaquim acordou naquela manhã de terça-feira como sempre fazia há mais de 70 anos, com o primeiro raio de sol que entrava pela janela do seu quarto. O corpo doía mais que de costume, as articulações pareciam enferrujadas como as dobradiças da porta da frente que ele sempre prometia consertar, mas nunca encontrava tempo. Era estranho como o tempo parecia infinito quando se é jovem e escasso quando se envelhece, como se os dias corressem cada vez mais rápido enquanto o corpo caminhava. Cada vez mais devagar, desceu as escadas devagar, segurando firme no corrimão que ele mesmo havia instalado 30 anos atrás, quando ainda tinha força nas mãos e esperança no coração. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio reconfortante de antes, quando sua esposa Maria ainda estava viva e o silêncio significava paz. Agora era um silêncio pesado, carregado de tensão e palavras não ditas que pairavam no ar como fantasmas. Na cozinha, tentou preparar seu café da manhã, mas as mãos tremiam ao segurar a xícara. Havia derramado café na mesa pela terceira vez naquela semana, e sabia que seu filho Ricardo faria questão de comentar sobre isso novamente. Pai, você não consegue nem tomar um café direito. Como vai cuidar de uma casa? Essas palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo sempre no mesmo prego. Ricardo havia chegado da cidade grande há 6 meses, depois que perdeu o emprego e se separou da esposa. Trouxe consigo 2 malas, um coração amargurado e uma impaciência crescente com tudo que considerava imperfeição. Seu Joaquim havia recebido o filho de braços abertos, como sempre fez, mas aos poucos percebeu que o homem que voltou para casa não era mais o menino que havia criado com tanto carinho. Pai, precisamos conversar. Ricardo entrou na cozinha com aquela expressão séria que seu Joaquim havia aprendido a temer. Não posso mais ficar aqui vendo você se deteriorar assim. Você esquece as coisas, derruba tudo, não consegue cuidar da casa. Ontem você deixou o fogão ligado e poderia ter causado um incêndio. Seu Joaquim tentou explicar que havia apenas saído por um minuto para buscar sal na despensa, mas as palavras saíram embaralhadas, como se sua própria língua conspirasse contra ele. Observou o rosto do filho, procurando algum vestígio do carinho que um dia existiu ali, mas encontrou apenas irritação e pressa. Já conversei com minha prima Helena. Ela conhece uma casa de repouso muito boa, onde você vai ter cuidado profissional e não vai ser um fardo para ninguém. A palavra fardo atingiu seu Joaquim como um soco no estômago. Era isso que ele havia se tornado para o próprio filho. Um fardo, mas Ricardo, filho, esta casa minha vida toda. Aqui eu conheci sua mãe, aqui você nasceu, aqui construímos nossa família. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro, como se ele mesmo não acreditasse que suas palavras pudessem mudar alguma coisa. Exatamente, pai. Isso é passado. Você precisa aceitar que não consegue mais viver sozinho e eu não posso cuidar de você. Tenho minha própria vida para reconstruir. Ricardo falava como quem recita uma lição decorada, sem emoção, sem considerar o impacto de suas palavras. Naquele momento, seu Joaquim sentiu como se uma parte dele morresse. Não era apenas a perspectiva de deixar a casa, mas a compreensão dolorosa de que havia falhado como pai, onde havia errado. Em que momento o menino que cuidava dos passarinhos feridos no quintal se transformou naquele homem frio e calculista? Lembrou-se de quando Ricardo era pequeno e tinha pesadelos. Corria para o quarto dos pais no meio da noite, e seu Joaquim sempre o acolhia na cama, contando histórias até que o menino adormecesse. Pai, você sempre vai estar aqui para me proteger, ele dizia com aquela vozinha de criança. Que ironia do destino que agora fosse ele quem precisava de proteção e o filho o expulsasse de casa. Você tem uma semana para se organizar. Já paguei o primeiro mês da casa de repouso. Ricardo nem esperou resposta. Saiu da cozinha deixando seu Joaquim sozinho com seu café frio e seus pensamentos amargos. Passou o resto do dia caminhando pela casa, tocando os objetos que contavam a história de sua vida. A poltrona onde Maria bordava nas tardes de domingo, a mesa onde Ricardo fazia os deveres da escola, o jardim onde plantaram juntos a roseira que ainda florescia todos os anos. Cada canto da casa guardava uma lembrança, um pedaço de sua alma que agora seria deixado para trás. No quarto, abriu o armário e encontrou as roupas de Maria, que nunca teve coragem de doar. O perfume dela ainda impregnava os tecidos, trazendo de volta sua risada cristalina e seus conselhos sábios. Joaquim, você é um homem bom demais para este mundo. Às vezes as pessoas aproveitam da nossa bondade. Como ela estava certa, durante a semana seguinte, tentou conversar com Ricardo, explicar que poderia ser mais cuidadoso, que poderia contratar alguém para ajudar com a casa, que não queria ser um problema. Mas o filho havia tomado sua decisão e não estava disposto a ouvir argumentos.
Cada tentativa de diálogo era recebida com impaciência e irritação crescentes. Pai, você está sendo dramático. A casa de repouso é muito boa, você vai ter companhia, atividades, cuidado médico. É o melhor para todos. Ricardo falava como quem vende um produto, destacando apenas as vantagens, ignorando completamente os sentimentos do pai. Seu Joaquim começou a empacotar suas coisas, escolhendo cuidadosamente o que poderia levar: uma mala de roupas, algumas fotografias, o relógio que ganhou quando se aposentou, a aliança de casamento de Maria. Tudo que restava de uma vida inteira caberia em 2 malas pequenas. Na véspera da mudança, sentou-se no quintal onde costumava tomar chimarrão com Maria. As estrelas brilhavam no céu como brilhavam na primeira noite que passaram naquela casa, há mais de 40 anos. Lembrou-se de como eram felizes então, cheios de planos e sonhos. Construiriam uma família, viriam os filhos crescer, envelheceriam juntos naquela casa. 2 dos 3 sonhos se realizaram, mas o terceiro estava sendo brutalmente interrompido. Ouviu passos atrás de si e esperou que fosse Ricardo vindo se desculpar, dizer que havia mudado de ideia, que encontraria uma solução juntos. Mas era apenas o gato do vizinho, que se aproximou e se esfregou em suas pernas como fazia todas as noites. Pelo menos alguém ainda demonstrava carinho por ele. Amanhã você não vai me encontrar aqui, bichinho, sussurrou, acariciando pelo macio do animal. Cuide bem de você. Às vezes até os animais são mais gratos que os filhos. Na manhã seguinte, Ricardo carregou as malas no carro sem cerimônia, como quem remove móveis velhos de casa. Não houve abraços, não houve lágrimas, não houve sequer um pedido de desculpas. Apenas a eficiência fria de quem resolve um problema prático. Durante o trajeto até a casa de repouso, seu Joaquim observou pela janela as ruas da cidade onde havia vivido toda a vida. Cada esquina tinha uma história, cada prédio uma lembrança. Estava deixando para trás não apenas uma casa, mas toda uma existência. Você vai gostar de lá, pai. Tem pessoas da sua idade, atividades, jardim. Ricardo tentava manter a conversa, talvez para aliviar a própria consciência. E eu vou visitar sempre que puder. Mentira. Ambos sabiam que as visitas seriam raras e constrangedoras. A casa de repouso era realmente bonita, com jardins bem cuidados e funcionários simpáticos. Mas tinha o cheiro característico de desinfetante e medicamentos que impregnava todos os asilos, o cheiro da última parada antes do fim. Seu Gilberto vai dividir o quarto com o senhor. Ele é muito simpático, tem certeza que vão se dar bem. A diretora falava com aquela alegria forçada típica de quem trabalha com idosos, como se eles fossem crianças grandes que precisam ser animadas constantemente. Ricardo se despediu rapidamente, alegando compromissos urgentes. Um aperto de mão formal, um cuidice, pai, murmurado sem convicção, e foi embora. Seu Joaquim ficou parado na porta, vendo o carro desaparecer na esquina. Sentia-se como um cachorro abandonado na estrada. Seu Gilberto era realmente simpático, um senhor de 75 anos que havia sido professor de história. Contava histórias fascinantes sobre a cidade e ajudou seu Joaquim a se adaptar aos horários e rotinas do lugar. Filho ingrato, foi seu primeiro comentário quando Joaquim contou sua história. Infelizmente não é raro por aqui. Os dias na casa de repouso seguiam uma rotina rígida. Café da manhã às 7, medicamentos às 8, atividades de manhã, almoço ao meio-dia, descanso à tarde, jantar às 6, medicamentos às 8, luzes apagadas às 9. Era uma vida sem surpresas, sem escolhas, sem individualidade. Joaquim tentava participar das atividades. Bingo às terças, música às quartas, fisioterapia às quintas. Mas tudo parecia artificial, como se estivessem apenas matando o tempo até a morte chegar. Os funcionários eram gentis, mas aquela gentileza profissional não substituía o carinho genuíno de uma família. À noite, deitado na cama estreita do asilo, pensava em sua casa vazia. Será que Ricardo havia vendido? Será que outras pessoas dormiam agora no quarto onde ele e Maria foram felizes por tantos anos? Será que alguém cuidava da roseira no jardim? Passaram-se 3 meses sem uma única visita. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhum sinal de que ainda tinha um filho no mundo. Outros internos recebiam visitas dos familiares, e Joaquim sentiu uma pontada de inveja misturada com tristeza profunda. Como havia chegado àquele ponto? Um dia, durante o almoço, a diretora se aproximou com um sorriso. Seu Joaquim, seu filho ligou. Disse que está viajando a trabalho, mas que vai visitá-lo assim que voltar. Era mentira, claro. Ricardo provavelmente havia ligado apenas para se informar se o pai ainda estava vivo e pagando as mensalidades em dia. Obrigado, Joaquim respondeu educadamente, mas por dentro sentia
Apenas vazio. Não havia mais raiva, não havia mais mágoa. Apenas uma resignação triste com o destino que lhe coube naquela noite. Saiu escondido de seu quarto e foi até o jardim da casa de repouso. As flores eram bonitas, mas não tinham o mesmo perfume das rosas que plantara com Maria. Sentou-se num banco e olhou para as estrelas, as mesmas que contemplava no quintal de casa. Maria sussurrou para o céu: "Você tinha razão sobre nosso filho. Eu deveria ter sido mais firme quando ele era pequeno. Deveria ter ensinado melhor sobre gratidão e respeito. Agora é tarde demais." Uma brisa suave balançou as árvores, e por um momento ele imaginou ouvir a voz de sua esposa no vento. "Joaquim, você fez o melhor que pôde. Alguns filhos simplesmente escolhem o caminho da ingratidão. Não é culpa sua." Voltou para o quarto com o coração um pouco mais leve. Talvez Maria tivesse razão. Talvez ele tivesse feito realmente o melhor que pôde com as ferramentas que tinha. Talvez a falha não fosse sua, mas de um mundo que ensina as pessoas a valorizar apenas o que é novo e útil. Na semana seguinte, recebeu uma carta inesperada. Era de Dona Carmen, sua vizinha de 40 anos. Contava que estava cuidando do jardim de sua casa, que a roseira estava florescendo lindamente, que sentia sua falta. "O senhor sempre foi um vizinho maravilhoso. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me procurar." Pela primeira vez em meses, Joaquim chorou, não de tristeza, mas de gratitude. Havia ainda pessoas no mundo que se lembravam dele com carinho. Sua vida havia tocado outras vidas de forma positiva, mesmo que seu próprio filho não reconhecesse isso. Começou a escrever cartas para Dona Carmen, contando sobre seu dia a dia no asilo, perguntando sobre os outros vizinhos, mantendo viva a conexão com o mundo que havia deixado. Ela sempre respondia, enviando às vezes fotos do jardim ou pequenos presentes. Seu Gilberto observava essa transformação com interesse. Viu como o senhor ficou mais animado depois que começou a receber essas cartas. Às vezes a família que escolhemos é mais importante que a família de sangue. Joaquim começou a participar mais das atividades do asilo, a conversar com outros internos, a compartilhar suas histórias e ouvir as deles. Descobriu que não estava sozinho em sua situação. Muitos haviam sido abandonados pelos filhos, esquecidos como móveis velhos que não servem mais. "A gente criou uma geração de ingratos", comentou Dona Alzira, uma senhora de 80 anos cujos 3 filhos nunca apareciam. "Demos tudo para eles, nos sacrificamos, e agora somos um estorvo. Mas sabe de uma coisa? A vida continua, e temos que encontrar nossa própria felicidade." Essas palavras marcaram profundamente Joaquim. Sim, a vida continuava. E ele ainda podia escolher como viver os anos que lhe restavam. Podia ficar amargo e ressentido, ou podia encontrar alegria nas pequenas coisas. Optou pela segunda alternativa, começou a ajudar outros internos que tinham mais dificuldades. Lia cartas para quem não enxergava bem, empurrava cadeiras de rodas, contava histórias para quem se sentia sozinho. Descobriu que ainda tinha muito amor para dar, mesmo que seu filho não quisesse recebê-lo. Um ano depois de sua chegada ao asilo, durante uma tarde chuvosa de outono, recebeu uma visita inesperada. Era Ricardo, mas não estava sozinho. Trazia consigo uma mulher jovem e bonita e uma criança de uns 5 anos. "Pai, esta é Sandra, minha noiva, e este é Pedrinho, filho dela." Ricardo parecia constrangido, como quem visita por obrigação. "Viemos apresentá-los antes do casamento." Joaquim olhou para o netinho que não conhecia e sentiu o coração apertar. Era uma criança linda, com olhos curiosos e sorriso largo. "Oi, vovô", disse o menino, sem qualquer cerimônia. "Mamãe disse que você mora num lugar com muitos vovos e vovós." "É verdade", Joaquim respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. "E você gostaria de conhecer alguns deles?" O menino acenou animadamente. Durante a visita, Joaquim apresentou Pedrinho aos outros internos, que ficaram encantados com a presença da criança. O menino correu pelo jardim, brincou com as flores, trouxe vida e alegria para aquele lugar que às vezes parecia tão cinzento. "Seu pai é muito querido aqui", Sandra comentou com Ricardo, observando como Joaquim interagia com carinho com o filho dela. "Todos falam muito bem dele. Dizem que ele ajuda todo mundo." Ricardo observava o pai em silêncio, talvez percebendo pela primeira vez que havia cometido um erro, ou talvez apenas sentindo o peso do julgamento da namorada. Joaquim não sabia e, sinceramente, não se importava mais. Quando eles foram embora, Pedrinho abraçou Joaquim com força. "Vovô, posso vir brincar com você de novo sempre que quiser, meu netinho." Joaquim respondeu, sabendo que provavelmente não dependia dele essa decisão. Naquela noite, conversando com seu Gilberto, Joaquim refletiu sobre a visita. "Sabe, eu pensei que sentiria raiva ou mágoa quando Ricardo aparecesse.
Mas não senti nada. É como se ele fosse um estranho. É assim mesmo, Gilberto assentiu. Quando alguém nos machuca muito, chega uma hora que o coração se protege para de sentir. Não é ruim nem bom, é sobrevivência, mas havia sentido algo pelo netinho. Uma conexão imediata, um amor puro que brotou instantaneamente. Talvez ainda houvesse esperança de construir uma relação com aquela criança. Mesmo que fosse tarde demais para consertar as coisas com o filho, começou a escrever cartas para Pedrinho, com desenhos coloridos e histórias simples. Sandra as levava para o menino, que ficava encantado com a atenção do avô. Aos poucos, as visitas se tornaram mais frequentes, sempre por iniciativa de Sandra. Seu sogro é um homem maravilhoso, ela dizia para Ricardo. Não entendo como você pôde abandoná-lo assim. Pedrinho o adora. Joaquim percebia o desconforto do filho durante essas visitas, mas não fazia questão de facilitar as coisas. Havia tentado ser um bom pai durante 60 anos. Agora sua prioridade era ser um bom avô para Pedrinho. Durante uma dessas visitas, a criança perguntou: Vovô, por que você não mora com papai? A pergunta caiu como uma bomba no meio da conversa. Sandra olhou para Ricardo esperando uma resposta, mas ele ficou em silêncio. Às vezes, Pedrinho, as pessoas crescem e escolhem caminhos diferentes. Joaquim respondeu com suavidade. O importante é que eu estou aqui quando você quiser me ver mais tarde. Sandra conversou reservadamente com Joaquim. Eu não sabia de toda a história. Ricardo me contou que o senhor precisava de cuidados especiais, que foi uma decisão difícil, mas necessária. Mas vendo o senhor aqui, conversando, ajudando os outros, fico com a impressão de que as coisas não são bem assim. Joaquim não quis falar mal do filho. Sandra, cada um tem sua versão dos fatos. O importante é que agora você e Pedrinho fazem parte da minha vida, e isso me deixa muito feliz. Com o passar dos meses, Sandra começou a questionar Ricardo sobre suas atitudes. Por que não visitava o pai mais vezes? Por que não levava para passar alguns fins de semana em casa? Por que agia como se o pai fosse um fardo insuportável? Você não entende, Ricardo se defendia. Você não sabe como era difícil viver com ele, esquecendo tudo, derrubando coisas, sendo teimoso. Mas Ricardo, ele tem 70 e poucos anos, não é um inválido. E pelo que vejo, tem uma mente muito lúcida. Sandra não se convencia com os argumentos do noivo. A tensão entre o casal crescia, e Joaquim percebia isso durante as visitas. Sentia-se culpado por ser motivo de conflito, mas ao mesmo tempo esperançoso de que talvez Sandra conseguisse fazer Ricardo enxergar seus erros. Um dia, Pedrinho adoeceu e foi hospitalizado com pneumonia. Sandra, desesperada, ligou para Joaquim pedindo que orasse pelo menino. Senhor Joaquim, eu sei que o senhor tem fé. Por favor, peça a Deus para curar meu filho. Joaquim passou a noite inteira orando, caminhando pelo jardim do asilo, implorando a Deus pela recuperação do netinho. Pela manhã, Sandra ligou chorando de alegria. A febre havia baixado. A criança estava respondendo bem ao tratamento. Foi o Senhor, ela dizia entre lágrimas. Foi sua oração que salvou meu filho. Como posso agradecer? Não precisa agradecer nada, Joaquim respondeu com emoção. Ele é meu netinho também. Faria qualquer coisa por ele. Quando Pedrinho saiu do hospital, a primeira coisa que quis fazer foi visitar o avô. Vovô, mamãe disse que você orou por mim quando eu estava doente. Muito obrigado. O abraço da criança valeu mais que todas as mágoas acumuladas. Sandra tomou uma decisão. Senhor Joaquim, eu quero que o senhor saia deste lugar e venha morar conosco. Pedrinho precisa do seu avô por perto. E o senhor não merece ficar aqui. Mas e o Ricardo? Joaquim perguntou, sabendo que o filho jamais aceitaria. Deixe o Ricardo comigo. Sandra respondeu com determinação. Ele vai ter que escolher. Ou aceita o senhor em casa, ou perde a noiva e o enteado. A conversa entre Sandra e Ricardo foi tempestuosa. Ela ameaçou terminar o relacionamento se ele não trouxesse o pai de volta para casa. Você é egoísta, Ricardo. Seu pai não é um fardo. É um homem bom que merece respeito e carinho. Se você não consegue ver isso, então não é o homem que eu pensei que fosse. Pressionado pela possibilidade de perder Sandra e Pedrinho, Ricardo finalmente cedeu. Voltou ao asilo, constrangido e visivelmente contrariado, para buscar o pai. Pai, Sandra acha que seria melhor você morar conosco. Não era um pedido de desculpas, mas pelo menos era um reconhecimento de erro. Ricardo, Joaquim respondeu calmamente. Eu só vou se você realmente quiser. Não por pressão da Sandra, não por obrigação. Se você ainda me vê como um fardo, é melhor eu ficar aqui pela primeira vez em muito tempo. Ricardo olhou realmente para o pai. Viu um homem envelhecido, mas ainda lúcido e digno. Viu as mãos que o acalentaram quando criança, os olhos que
brilhavam de orgulho em suas conquistas, o coração que sempre esteve aberto para recebê-lo. Pai disse com a voz embargada: Eu cometi muitos erros. Estava tão focado nos meus próprios problemas que esqueci de tudo que você fez por mim. Pode me perdoar. Joaquim sentiu lágrimas nos olhos. Eram as palavras que esperara ouvir durante mais de um ano. Filho, você sempre foi perdoado. Só estava esperando você voltar. O abraço entre pai e filho foi longo e catártico. Dois homens que haviam-se perdido no caminho e finalmente se reencontravam. Não seria fácil reconstruir a relação, mas pelo menos agora havia esperança. Joaquim se despediu dos amigos do asilo com tristeza e alegria misturadas. Tristeza por deixar pessoas que se tornaram família, alegria por recomeçar ao lado do filho e do netinho. Não se esqueçam de mim, pediu para seu Gilberto. Como poderíamos esquecer um homem como o senhor? Gilberto respondeu emocionado. O senhor nos ensinou que é possível manter a dignidade, mesmo nas situações mais difíceis. De volta à sua casa, Joaquim encontrou tudo exatamente como havia deixado. Dona Carmen realmente havia cuidado de tudo com carinho. As rosas estavam floridas, o jardim bem cuidado, até mesmo os móveis estavam limpos e organizados. Bem-vindo de volta, ela disse com lágrimas nos olhos. Esta casa não era a mesma sem o senhor. Pedrinho correu pelos cômodos da casa como um furacão alegre, explorando cada canto, fazendo planos para brincadeiras no quintal. Vovô, agora posso vir aqui sempre. Vamos plantar flores juntos. Vamos sim, meu netinho, Joaquim respondeu, sentindo o coração transbordar de felicidade. Vamos plantar muitas flores. Aquela noite, sozinho no seu quarto, Joaquim olhou pela janela para o jardim iluminado pela lua. Maria sussurrou: Acho que nosso filho finalmente cresceu, e temos um netinho maravilhoso. Você ficaria orgulhosa. Uma brisa suave entrou pela janela, trazendo o perfume das rosas. Por um momento, Joaquim teve certeza de que Maria estava ali, sorrindo e aprovando o final feliz de uma história que poderia ter terminado muito diferente. A vida havia lhe ensinado que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Que o amor verdadeiro resiste a todas as tempestades, mas precisa de tempo para florescer novamente. Que nunca é tarde demais para recomeçar, para perdoar, para ser feliz. Fechou os olhos e adormeceu tranquilo, sabendo que no dia seguinte acordaria em sua própria casa, cercado pelo amor de uma família que finalmente havia aprendido o valor de estar junta, e que suas rosas continuariam florescendo, como símbolo de que a vida sempre encontra um jeito de renascer.